Santo, enche a minha vida. Enche a minha vida. Sabe aquela música? Espírito, minha vida. A primeira vez. Espírito, enche a minha vida. Enche-me. Isso, vai. Pois eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Diga mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aplauda o Senhor nessa noite. Eu declaro que assim vai ser na sua vida. O Espírito Santo vai encher a sua vida. Amém? Você pode tomar o seu lugar. Sem mais delongas, vou ter louvor comigo ou YouTube? YouTube? Pode tocar YouTube aí para mim, por favor, gente. Valeu. Eu queria encerrar esse mês. Primeiro, estava com saudade aqui do culto fé. Amém? Glória a Deus. Estou aqui. Que bênção, gente. Nosso culto fé, eu declaro em nome de Jesus que esse culto vai continuar gerando milagres, porque já tem feito. E nós vamos ouvir um dos milagres aqui em breve sobre perseverança. Diante da perseguição, diante das dificuldades. Domingo que vem, teremos um irmão aqui compartilhando um testemunho poderoso do que aconteceu na vida dele, onde muitos, diante da situação que esse país está enfrentando, onde muitos estão desistindo, onde muitos estão fugindo, onde muitos estão com medo e fugindo diante do medo, aqueles que perseveram no Senhor irão ver a poderosa mão do Senhor agir sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus. Mas eu quero ler com você um texto muito curto, talvez um dos menores textos da Bíblia, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Um versículo muito curto, diz assim, talvez o único mais curto que esse aí é o Jesus chorou. Mas esse aqui diz apenas, diga comigo, vamos falar bem alto esse versículo. 1, 2, 3. Mais alto. 1, 2, 3. Orem continuamente. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala através da Tua palavra nessa noite, Senhor. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, e aqueles que se entregam a ela certamente irão experimentar o poder dela em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém comigo, igreja? A gente já tem falado sobre perseverança nos últimos 2 meses. E eu não sei o que essa palavra gera em você, eu não sei qual o sentimento que a palavra perseverança ou o ato de perseverar gera em você. Mas, por exemplo, se depois do culto eu for falar para você assim, falar assim, olha, sábado que vem, meu irmão, vou preparar um churrasco para você. Um amém, meu Deus, vou falar de novo. Se eu falasse para você, sábado que vem, vou fazer um churrasco para você. Você ia ficar feliz? Se você soubesse que semana que vem ia estar saindo uma lei aí que iria beneficiar completamente os imigrantes desse país, você ia sentir uma felicidade? Qual é o sentimento dessas coisas? Agora eu te pergunto, quando você pensa em perseverar, vê o mesmo sentimento do churrasco? Ixi, ficou com silêncio, né? Quando você pensa em perseverar, vê o mesmo sentimento de uma boa notícia? Quando você pensa que vai ter que perseverar, qual é o sentimento que tem surgido no seu coração? Na maior parte das vezes, irmãos, a verdade é que a ideia de perseverar não é agradável. Não é. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Não é. Quando você pensa em enfrentar uma situação e ter que permanecer e não recuar, não é agradável. Afinal de contas, a definição de perseverança é manter-se firme.
Manter-se, diga comigo, manter-se firme. E se eu estou tentando me manter firme, é porque tem alguma coisa contrária tentando me abalar. Ninguém tenta se manter firme quando o mar está calmo. Ninguém tenta se manter firme quando não há vento. Se eu estou tendo que me manter firme, é porque alguma coisa está tentando chacoalhar o meu barco. Logo, perseverar não é agradável. O resultado de perseverança é maravilhoso. Nós falamos aqui nos primeiros cultos. O resultado da perseverança é um caráter aprovado, é a esperança, mas o ato de perseverar, o grande problema é que a gente quer sempre o resultado, mas a gente quer pular o processo. Não tem como pular o processo, irmão. Você vai adquirir a recompensa da perseverança, mas eu declaro também em nome de Jesus, você vai permanecer na perseverança. Mas não é agradável. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: será que tem como a perseverança, por mais que ela seja desafiadora, não ser devastadora? Porque o ato de perseverar tem devastado muitas pessoas, tem acabado com a vida de muitas pessoas. O ato de ter que perseverar, a ideia de ter que perseverar, tem feito muitas pessoas desistirem. Será que tem como, por mais que a perseverança não seja fácil, por mais que ela não seja fácil, será que tem como ela se tornar mais fácil? Entendeu a diferença? Não é que perseverar vai ser fácil. Bom, deixa eu perguntar assim: será que tem pessoas que conseguem perseverar com mais facilidade do que outras? Será que tem pessoas que conseguem passar por certas tempestades que outras não conseguiriam passar? Eu sinto o Espírito Santo aqui falando para mim nessa noite, que você passou por tempestades que nem todo mundo ia conseguir passar. Você passou por turbulências na sua vida que nem todo mundo ia conseguir passar. Assim, você é um vencedor, meu irmão. Você consegue pensar aí nas últimas tribulações que você superou? Nem todo mundo ia conseguir. O que você fez que a maioria das pessoas talvez não iriam fazer? Como que você conseguiu? Eu creio sim que tem pessoas que conseguem perseverar com mais facilidade do que outras. Por quê? E como? Nós acabamos de ler um texto que parece ser uma simples instrução para a gente apenas orar. Paulo disse: orem continuamente. À primeira vista, se você ficar só com o texto, é só uma instrução, é alguém mandando eu orar. Isso aí eu já ouvi minha avó falar, já ouvi minha mãe falar, eu ouço o pastor todo domingo falar para eu orar. Mas quando Paulo usa expressões como orem constantemente, quando Paulo usa expressões como orem continuamente, orem sem cessar, orem noite e dia, o que Paulo está tentando nos ensinar? Paulo está tentando nos ensinar que a oração não deve ser circunstancial. A oração deve ser incondicional. A oração, diga comigo, a oração não pode ser circunstancial. A oração precisa ser constante, a oração precisa ser contínua. Eu declaro que a partir dessa noite, meu irmão, o seu nível de oração vai aumentar, o seu nível de oração vai se levantar. Você vai orar com mais constância, você vai orar com mais frequência, você vai orar com mais ousadia, você irá orar continuamente, assim como Paulo nos instrui a fazer. Você está comigo nessa noite? Mas é isso que Paulo está tentando ensinar. A igreja de Tessalônica, hoje conhecida como a cidade de Salônica, em Grécia, a igreja estava passando por pressão externa e interna. Eu sei que a gente não passa por isso aqui hoje, amém? A igreja lá estava sendo perseguida, uma perseguição religiosa, não tanto imigratória como nós estamos experimentando hoje, mas religiosa, mas também estavam tendo seus problemas adentro, os problemas do dia a dia da igreja. E o que Paulo estava tentando ensinar era o seguinte: olha, vocês estão passando por isso, vocês estão passando por tribulações, continuem orando, orem mesmo, mas quando passar, e a tribulação vai passar, continuem, o quê? Orando. Continue orando, irmão, eu sei.
eu sei que o negócio lá fora está feio. Eu sei que não está fácil para ninguém. Eu sei que às vezes as pessoas estão saindo, às vezes não. Todo dia pessoas estão saindo com medo. Já começaram a aparecer de novo as mensagens nos grupos dos brasileiros. A imigração está lá, o ICE está aqui, o ICE está nessa rua. Estão pegando gente ali. Eu sei, irmão. E ore mesmo. Eu sei que você tem orado, eu sei que você tem clamado, mas a promessa de Deus para você nessa noite é: ei, isso vai passar em nome de Jesus. Isso vai passar. Você está comigo aqui nessa noite? Você pode abrir a sua boca e declarar: vai passar. Vai passar, mas entenda, o que o Espírito Santo diz à igreja essa noite é: quando passar, continue orando, irmão. Não pare, não pare, não pare. Então o título, eu criei uma palavra nova para o título da mensagem nessa noite. E se chama Perseverando. Perseverem em oração em todas as circunstâncias. Por quê? Que quem tem uma vida de oração contínua. Por que quem tem uma vida de oração persevera com muito mais facilidade do que quem só ora na hora de perseverar? Por quê? Porque quem tem uma vida de oração, irmão, quem tem uma vida de oração, escuta a pergunta: por que quem tem uma vida de oração persevera com mais facilidade? Por quê? Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade em perseverar, mesmo orando? Eu já vi pessoas falar para mim: pastor, eu estou orando, mas eu vou desistir, porque só esperaram para orar na hora de perseverar. Só começaram a orar na hora de permanecer. Sabe aquela oração que parece que a oração está saindo da hibernação, irmão. Passou um ano dormindo a oração, aí quando o cara vai orar, aquela oração, ela tira o cobertor, aí vai tirar a remela do olho, a oração, nossa. Aí quando a oração vai abrir o olho, se depara com aquele gigante, aquela tribulação. Porque só esperou para orar na hora de perseverar. Irmão, não é a oração, não é sua oração que tem que se assustar com a tribulação. É a tribulação que vai se assustar com a sua vida de oração, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que quando o gigante se levantar, ele vai se deparar com uma pessoa que ora continuamente. Continuamente. Mas por quê? Por que isso? Eu sei que você entende agora que quem tem uma vida de oração persevera com mais facilidade, mas por quê? Nós precisamos entender que a oração, ela não é isolada. A oração não são simplesmente palavras que saem da boca para fora. A sua oração gera coisas em sua vida. E entenda algo sobre o que é gerado por oração. Tudo que é gerado por oração é sustentado por ela. Tem pessoas que oram, alcançam a vitória e param de orar. A vitória não é sustentada. Eu conheço pessoas que oraram e foram libertos de vícios terríveis. Pararam de orar e o vício voltou. Diga comigo: tudo que é gerado por oração é sustentado por oração. E se você ler o pretexto e o pós-texto do versículo que lemos, então estou falando aqui de 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Pode colocar aí, Mateus. Pretexto e pós-texto do versículo que nós lemos. O pretexto diz: alegre-se. Diga comigo: alegre-se. Alegre-se sempre. E aí, é como se Paulo não quer só falar para as pessoas que estão passando por perseguição: ei, fica alegre. Não, calma. Não é tão irracional assim. Então Paulo diz: alegrem-se. E depois ele diz: orem continuamente. E depois ele diz: deem graças em todas as circunstâncias. Nós vemos: alegrem-se, orem e sejam gratos. Quando nós lemos esses pretextos e o pós-texto, nós vemos duas coisas que a oração, ela te ajuda a gerar, mas também te ajuda a sustentar. Porque tudo que é gerado por oração é sustentado por oração. Eu quero te perguntar nessa noite, irmãos. Talvez você está aqui nessa noite com algum tipo de alegria ou gratidão. Mas sinceramente, seja sincero com você mesmo, não precisa falar.
O que tem sustentado tua alegria e tua gratidão nessa noite? Nos últimos dias, meses, anos? O que tem sustentado? Tem pessoas que são alegres e gratos, mas estão sustentando essas coisas com o dinheiro que tem quando o dinheiro acabar. Tem pessoas que são alegres e gratos, sim, mas estão sustentando com as coisas que tem. E se as coisas não estiverem mais aí? Eu sei de empresários que estavam no auge, mas agora estão no vale. E se o sucesso estava sustentando a alegria e gratidão, irmão, sua alegria e a sua gratidão não podem ser sustentados por coisas externas. Precisa ser sustentado, gerado e sustentado por uma vida de oração. Alguém comigo aqui nessa noite? Então, quando Paulo nos instrui a orar constantemente, não é apenas para termos uma conversa com Deus. Não, Ele está nos instruindo a sermos alegres e gratos constantemente. É por isso que essas pessoas não são motivadas a orar, irmão. Sabe por que nós não somos motivados a orar muitas vezes? Nós não temos ânimo para orar muitas vezes, porque nós não entendemos o que está por trás da oração. Porque muitas pessoas acham que é só um diálogo, mais uma conversa com Deus, mais um papo que eu tenho que bater com Deus, mais um diálogo entre eu e Deus, mas há algo acontecendo por trás deste diálogo. Cada vez que você dialoga, obrigado. Cada vez que você dialoga com Deus, você está gerando alegria e gratidão no seu coração. E cada vez que você dialoga com Deus constantemente, essa alegria e essa gratidão é gerada em você constantemente. E porque a alegria e a gratidão são constantes na sua vida, elas são fortalecidas na sua vida. E aí a tribulação vem, e você vai ter que perseverar. Só que na hora de perseverar, o que é que você tem ali para te ajudar a perseverar? Alegria e gratidão. Não é qualquer alegria e gratidão. É uma alegria e uma gratidão constante. É uma alegria e uma gratidão fortalecida. Então por que quem tem uma vida de oração persevera com mais facilidade? Porque oração gera e sustenta alegria e gratidão na sua vida. E é muito mais fácil você perseverar com essas duas coisas já fortalecidas antes da tribulação, do que você tentar fortalecer isso no meio dela. Tem gente que a tribulação é agora, depois que a tribulação vem, não, agora que eu vou orar para Deus colocar alegria no meu coração. Depois que a tribulação vem, não, agora eu vou orar para ser mais grato. Eu preciso, não, irmão, a gratidão e a alegria tem que ser trabalhada, fortalecida antes da tribulação, para que quando a tribulação vier, você esteja preparado para enfrentar ela, e você vai estar em nome de Jesus. É igual um levantador de peso profissional, irmão. O levantador de peso profissional não espera para fortalecer os seus grupos de músculo no dia da competição. Isso é doideira, isso é doidice, isso é uma loucura. Ele faz antes, ele já chega na competição fortalecido. 2 músculos que eu e você precisamos fortalecer antes da tribulação chegar é a alegria e a gratidão. E o que é que o texto diz? Alegrem-se sempre, sejam gratos sempre. Como? Orem continuamente, perseverando. Está comigo nessa noite em nome de Jesus? Pastor, não é fé que a gente precisa? Com certeza, você precisa de fé para perseverar. Mas irmãos, quando o seu coração está cheio de alegria, quando o seu coração está cheio de gratidão, tenha certeza absoluta, você vai perseverar com mais facilidade e mais tranquilidade, em nome de Jesus. Então não espere para orar só na hora de perseverar. Seja intencional com a sua oração. Diga comigo, eu vou ser intencional com a minha oração. Sim,
Antes da tribulação, seja intencional com a sua oração. Peça a Deus: Deus, enche meu coração com alegria, enche meu coração com gratidão. Eu não quero que essas duas coisas sejam sustentadas por algo externo. Eu preciso sustentá-las com oração. A Bíblia diz que a gente ora e a gente não recebe porque pedimos da maneira errada, pedimos com a intenção errada. Irmãos, está na hora da igreja de Cristo começar a orar mais por virtudes da parte de Deus e não apenas coisas da parte de Deus. Esquece coisas um pouco, esquece um pouco o dinheiro, esquece um pouco o trabalho, esquece um pouco o material. Está na hora de pedirmos a Deus virtudes, porque são estas que vão nos fortalecer para o dia ruim. Virtudes, alegria, gratidão, certamente é uma dessas. Irmãos, eu quero que você saia daqui convicto nessa noite de que uma alegria incondicional e uma gratidão incondicional estão acessíveis para você nessa noite. Como, pastor? Através de uma oração incondicional também. Através de uma vida, não apenas... Tem gente que crê no poder da oração. Eu não quero que você crê no poder da oração. Eu quero que você crê no poder de uma vida de oração. Qual é a diferença, pastor? Quem crê no poder da oração só usa a oração. Mas quem crê no poder da vida de uma oração faz o que Paulo falou: ora continuamente. Continuamente. Eu declaro sobre você uma oração contínua, uma oração que não para, que não depende. É por isso que Paulo, irmão, mesmo preso, ele conseguia ensinar as igrejas a terem alegria nas circunstâncias. Você vai ver Paulo falando isso em várias das suas cartas. Se alegrem, mesmo preso. Por quê? Porque ele tinha essa alegria. Paulo tinha essa gratidão em meio às circunstâncias, e ele só poderia transmitir aquilo que ele tinha. Agora, por que Paulo tinha? Por que Paulo era alegre mesmo preso? Como que Paulo conseguia ser grato e alegre mesmo dentro da prisão, sabendo que ele estava ali porque ele estava pregando o evangelho de Jesus? Na mente humana ele teria todo o direito de reclamar e dizer: Deus, eu estou fazendo a tua obra, eu estou pregando o teu evangelho, e olha onde estou. Mas por que Paulo tinha alegria e gratidão dentro da prisão? Porque ele já tinha essas coisas antes dela, antes da prisão. Filipenses 4, Paulo vai dizer: ei, eu aprendi o segredo de viver em toda e em qualquer situação. Eu aprendi a ser alegre na tristeza, mas na riqueza, mas também na pobreza. Eu aprendi a ser alegre quando o mar está calmo, mas também como o mar está agitado. E eu declaro em nome de Jesus, nós vamos sair daqui com esse segredo revelado. A sua alegria e a sua gratidão não vão depender de boas notícias na televisão ou nas redes sociais. A sua alegria e a sua gratidão serão sustentadas por uma vida de oração. Ah, pastor, mas antes de ser preso, Paulo, é claro que Paulo estava alegre e estava grato. Ele estava livre, Mas a alegria de Paulo e a gratidão de Paulo não estava sustentada pela liberdade que ele tinha. Como? Porque quando a liberdade parou, a alegria continuou. Quando a liberdade parou, a gratidão permaneceu, irmão. Você e eu vamos ter uma alegria, uma gratidão que vai permanecer, mesmo quando o mundo ao nosso derredor está desabando. Por isso que o salmista disse: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, 1000 estão desabando ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque os ventos não vão bater? Não, vão bater, mas a sua alegria, a sua gratidão vão superar essas coisas. Em nome de Jesus. É uma vida de oração. Não é por causa de uma oração que você vai fazer aqui uma vez ou outra. Não. É porque você vai ter uma vida de oração. Então persevere com mais facilidade hoje em nome de Jesus. Quantos estão prontos aqui para perseverar com mais facilidade? Com um coração grato e um coração alegre, sustentados pela oração contínua. Continue perseverando. Cadê o louvor? Cadê eles? Acho que a Carol está ajudando nos kids, né? O resto do vocal está aí? Chama eles. A gente já vai encerrar. Agora, um exemplo de vida
de oração que a gente tem muito claro na Bíblia, inclusive no Velho Testamento, é Daniel. Daniel. Depois que o rei Dário deu o decreto, a lei proibindo a oração, a Bíblia vai dizer assim, Daniel capítulo 6, versículo 10. Olha lá o que diz. Daniel capítulo 6, versículo 10. A Bíblia vai dizer assim: sabendo que o decreto tinha sido publicado. Qual era o decreto? Que a oração era proibida, olha lá. Sabendo que o decreto tinha sido publicado, Daniel foi para casa, para o seu próprio quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava a fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava e agradecia a Deus. E a palavra aqui, chave é costumava. A Bíblia não diz, depois que Daniel ouviu o decreto do rei, ele começou. Não, ele não começou nada. Ele só continuou o que ele já vinha fazendo, irmão. Por quê? Porque Daniel orava constantemente. Vamos ser sinceros, diante de uma lei como essa, quem orar a esse Deus aí de Israel, vai passar uma noite lá com, como é o nome do Rei Leão lá? Simba. Quem ora vai passar uma noite com Simba lá, e o bichinho está com fome. Quem ia ter mais facilidade de perseverar? Alguém que tinha costume de orar, ou alguém que ia começar a orar no meio da tribulação? Você respondeu certo. Não foi a oração de Daniel que levou um susto com o decreto do rei. Foi o decreto do rei que levou um susto com a oração de Daniel. Eu imagino aquele decreto passando ali, chegando aos ouvidos de muita gente e calando a voz de muita gente. Mas quando ele se deparou com Daniel, aquele decreto falou: opa, esse cara é diferente. Esse cara é separado dos outros. A oração deste homem já está estabelecida há muito tempo, irmão. Assim vai ser sobre a sua vida, em nome de Jesus. Daniel orou como ele costumava fazer. Agora, o que eu quero te trazer aqui? No versículo base, nós vemos Paulo, sim, nos instruindo a fazer algo que já era praticado na velha aliança. A oração contínua já era algo praticado na velha aliança. E na teologia a via de regra é o seguinte: tudo que a gente traz da velha aliança para a nova aliança, não é por religião, nem costume, nem por ritual, é por princípio. Tudo que eu faço na nova aliança, que era feito na velha aliança, não tem a ver com religião, tem a ver com princípio. Então, por exemplo, nós não fazemos mais os sacrifícios de animais, não derramamos mais sangue de animais. Isso era um ritual, mas o princípio ainda está em pé. Qual era o princípio dos sacrifícios dos animais? Perdão. Mas hoje nós entendemos que o nosso perdão não é por sangue de animais, o nosso perdão é pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então, quando Paulo nos ensina a praticar algo que já era praticado na velha aliança, oração contínua, Paulo não está ensinando religião. Paulo está nos ensinando um princípio. Diga comigo, vida de oração. Vida de oração é um princípio. Sabe por quê? Quem tem vida de oração persevera com mais facilidade. Por causa disso. Porque vida de oração não tem a ver com religião, irmão. Vida de oração tem a ver com princípio. E quem vive por princípios persevera com mais facilidade do que quem vive por religião. Tem gente que só se apega à religião porque sabe que vai enfrentar a tribulação. Então eu sou dessa religião, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço tal ritual, eu faço isso. Não. Quem persevera com facilidade igual Daniel está baseado em princípios e não religião. E
vida de oração é justamente, qual é o princípio de uma vida de oração, irmãos? O princípio da vida de oração é dependência de Deus. E tanto na velha aliança como na nova aliança, há quem tenta viver esse princípio, dependência de Deus, por religiosidade. Na velha aliança, guardava o sábado. Na velha aliança, ia ao templo. Na velha aliança, fazia os rituais. Eu estou dependendo de Deus. Não. Assim como na nova aliança, tem pessoas também que tentam viver esse princípio através da religiosidade. Eu vou à igreja, não. Eu uso tal roupa, eu deixei de usar tal coisa. Irmão, não é isso. O princípio da dependência em Deus é vivido através de uma oração contínua. E só persevera verdadeiramente quem vive por princípios e não por religião. Diga comigo, é princípio. Sim, quem ainda tenta viver essa dependência por religiosidade. Mas eu creio que também existe ainda nos dias de hoje os Enoques que andavam com Deus, tão Enoque que andava com Deus com tanta intimidade, tão perto de Deus, que um dia Deus falou para Enoque: Enoque, você não vai mais embora para casa, meu filho, hoje você vem comigo, vem, porque você está sabendo de muita coisa, você está sabendo de muito mistério. Eu creio que ainda hoje existem Enoques aqui neste lugar, eu creio que ainda hoje existem Daniéis neste lugar, eu creio que ainda hoje existem Davis nesse lugar. Eu creio que viver um princípio de dependência em Deus, através de uma vida de oração, uma vida de consagração, e por isso que eles conseguiram perseverar, aonde muitos não conseguiram. Você vai perseverar, aonde muita gente está desistindo. Eu declaro em nome de Jesus, eu vou repetir sobre a sua vida: você vai perseverar, enquanto muita gente, o vocal pode subir, você vai perseverar aonde muita gente está desistindo. As pessoas vão perguntar: como? Por quê? Como é que você está conseguindo? As pessoas vão te ver. Eu tenho uma visão de vocês em pé em cima de um palco sozinho, diante de uma tempestade, enquanto muitos estão descendo, enquanto muitos estão desistindo, enquanto muitos estão recuando, enquanto muitos estão se escondendo, eu vejo você, igreja, permanecendo e perseverando. Por quê? Porque você vai viver baseado no princípio de uma vida de oração, no princípio da dependência de Deus. Alguém aqui comigo? Afinal, a palavra princípio, ela significa base, começo, base. E é justamente isso que eu e você precisamos para perseverar. Nós precisamos de base, nós precisamos de fundamento, nós precisamos de alicerce. Então, irmão, a partir de hoje eu declaro em nome de Jesus, a oração não vai ser apenas um acontecimento na sua vida. A partir de hoje eu quero declarar sobre a sua vida, o seu casamento, os seus filhos e a sua dependência, que a oração vai ser uma base para a sua casa, a oração vai ser uma base para a sua família, a oração vai ser um firme fundamento para a sua casa, e assim a sua família vai permanecer unida enquanto muitas estão desmoronando. O seu casamento permanecerá unido enquanto muitos estão optando pelo divórcio, porque você aprendeu a viver por um princípio de vida de oração. Você vai orar, você vai gerar alegria e gratidão, sustentar alegria e gratidão, mas através da sua oração constante você vai gerar e fortalecer uma base, um porto seguro para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. É por isso, irmãos, é por isso que Daniel perseverou diante da cova dos leões. É por isso que Paulo perseverou diante da tortura. É por isso que Paulo perseverou diante da prisão. É por isso que Paulo perseverou diante da morte. É por isso que Davi perseverou diante de Golias. Eu declaro, é por isso que você também vai perseverar diante das tempestades que se levantar contra a tua vida, ou que já tem se levantado na tua vida. Eu declaro que hoje a tua tempestade lá fora te viu entrando de um jeito neste lugar, mas ela vai ver você saindo de um jeito completamente diferente. A tua tempestade está te esperando lá fora. Não, eu não vim dizer para você que a sua tempestade parou, não, irmão. Muito pelo contrário,